TVT Cidades. Olá para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir deste momento nos acompanha no quadro TVT Cidades. E hoje nós damos sequência às séries sabatinas com prefeituráveis, com candidatos de algumas cidades da região metropolitana de São Paulo. E quem conversa com a gente hoje é o deputado federal Alencar Santana, que é candidato à Prefeitura de Guarulhos pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado Alencar Santana, prazer recebê-lo no TVT Cidades. Seja bem-vindo, tudo bem? Prazer é meu, prazer estar com vocês aí no TVT. Um abraço, Cosmo, obrigado pela oportunidade, junto com o Rafa aí, enfim, a todos que estão nos acompanhando. Maravilha. Bem-vindo. Deputado Alencar Santana, o senhor é candidato à Prefeitura de Guarulhos. Eu queria lhe ouvir sobre a elaboração e a construção do seu plano de governo. Primeiro, foi um processo participativo, muito amplo, conversando com diversos setores, população dos diferentes bairros, regiões da cidade de Guarulhos, onde as colaborações foram várias, né? É um plano inovador, ousado, que a gente precisa aqui resgatar a autoestima da cidade de Guarulhos, fazer política de maneira grande, de uma cidade que é grande, mas que infelizmente hoje é tratada de uma maneira pequena, e logicamente cuidar do dia a dia da cidade, da zeladoria, da manutenção, enfim, do cuidado para que seja uma cidade aí boa de se viver para todo mundo. Deputado candidato Alencar Santana, muito obrigado pela sua participação. Para a gente colocar já de uma maneira prática, todos os candidatos têm os seus planos de governo, suas propostas. O orçamento da cidade de Guarulhos para este ano de 2024, se não me engano, é de 7,5 bilhões de reais, mais ou menos. Como é que o senhor pretende colocar todos os seus planos de governo em prática com o orçamento que Guarulhos possui, já projetando para 2025. A cidade de Guarulhos tem uma dívida muito grande. Como é que está a situação financeira da cidade? Primeiro, a parceria com o governo federal do governo Lula vai ser fundamental para a gente fazer inúmeras políticas públicas aqui na cidade. Mas tem uma coisa que nós temos que fazer, que é cobrar os grandes devedores aqui na cidade. O estoque da dívida ativa da cidade de Guarulhos é da ordem de 8 bilhões, ou seja, praticamente um orçamento anual. E tem gente que deve, estou dizendo dos grandes devedores, aqueles que devem milhões de reais. Tem uma candidata a vice-prefeita, a candidata Fran Correia, vice do ex-prefeito Eloy Pietá, que tem uma dívida de 60 milhões de IPTU, uma dívida recorrente e ano a ano, ou seja, contínua, e tem condições de pagar, não paga porque não quer. Então nós vamos cobrar essas pessoas, porque a cidade precisa de dinheiro. Por exemplo, com 60 milhões que a vice do ex-prefeito Eloy deve, daria para construir 2 novos hospitais, 12 escolas, né? UBSs, várias creches e tantas outras coisas importantes para o nosso povo. Então nós vamos ter uma parceria efetiva com o governo Lula, que ajuda o município, já ajudou muito a cidade de Guarulhos, e sem dúvida alguma cobrar os grandes devedores, aqueles que devem milhões em IPTU na cidade de Guarulhos. Deputado Alencar Santana, candidato à Prefeitura de Guarulhos pelo Partido dos Trabalhadores. O senhor trouxe um dado para a gente deu um Google e procurou notícias a esse respeito e, de fato, tem várias notícias falando sobre essa questão. A pergunta que fica no ar: como é que alguém se coloca à disposição da população de uma cidade, sabendo da importância de recursos e finanças, com a dívida nessa ordem, como o senhor trouxe para a gente, de 60 milhões de reais? Isso é plausível, candidato? Isso é imoral, né? Uma falta de responsabilidade, de compromisso ético com o povo da cidade. Afinal de contas, tem uma dívida desse tamanho que é governar um orçamento de 7,5 bilhões. Ora, é contraditório, né? E vai agir pensando o quê? Em aliviar a sua dívida ou cobrar os grandes devedores e fazer aquilo que o povo precisa. Isso é totalmente contraditório, é imoral, no mínimo imoral. Candidato Alencar Santana, todos os prefeituráveis que conversaram com a gente aqui no TVT Cidades, todos eles elencam a saúde como o principal problema que vai ser enfrentado na sua gestão. Como é que o senhor avalia a saúde de Guarulhos? Quais são as suas propostas? Está péssima, de fato muito ruim, diria que está falida, né? A saúde está doente aqui na cidade de Guarulhos. Nós vamos ter que reestruturar, modernizar, ampliar as UBSs existentes, que a cidade cresceu, mas as UBS são as mesmas, fazermos novas onde for necessário, lembrando que o governo federal do presidente Lula já garantiu 2 novas UBS através do nosso mandato,
para a cidade de Guarulhos, mas nós vamos ter que fazer mais. Hospital do São João, eu trouxe aqui a ministra da Saúde e visitei lá a área onde será o futuro Hospital do São João, uma demanda antiga para o povo daquela região. O Hospital do Pimentas, de 5 andares, construídos com recurso federal do governo Lula da época. 2 andares sequer foram inaugurados até agora. Ora, é um absurdo. Nós vamos ter que inaugurar, botar para funcionar, e um dos andares vai ser exclusivo para a saúde da mulher. Portanto, nós temos muita coisa para fazer. Da mesma maneira, garantir o atendimento oncológico no CEMEX, que é o Centro de Especialidades aqui na cidade de Guarulhos. Candidato Alencar Santana, vamos falar também de outra política pública tão importante e essencial, e como o senhor trouxe essa questão do Hospital da Mulher, que diz respeito também à mulher, porque é a mulher que cuida da casa, é a mulher que cuida dos filhos, é a mulher, na sua maioria, que faz a gestão da própria casa. No que diz respeito, política pública direcionada à educação e educação infantil. Muitas mães necessitam de creches na idade infantil das crianças para que possam trabalhar em paz, com tranquilidade, mas é uma reclamação constante muito grande das mães dos horários de creches. Queria lhe ouvir sobre o seu plano de governo, suas propostas no que diz respeito à educação básica e à educação infantil. A fila da creche em Guarulhos é imensa. Nós temos mais de 5 mil crianças na fila de creche. Um número expressivo que compromete a educação da criança, o cuidado, né, a segurança dela, e ao mesmo tempo atrapalha muito a vida da mãe. Porque ela acaba deixando de fazer alguns afazeres, se ela não tem condições de deixar o filho numa creche particular, ou se não tiver um familiar muito próximo que tenha disponibilidade de cuidar da criança, ela deixa de trabalhar, deixa de fazer outras coisas, comprometendo também o seu dia a dia. Então nós vamos ter que construir mais creches e fazer novas parcerias com entidades, mas que sejam sérias e que tenham qualidade na prestação do serviço, para que a mãe também tenha tranquilidade e a segurança de ali deixar sua criança. Esse é um tema emergencial que nós vamos ter que agir de maneira muito rápida logo no início do governo. Candidato Alencar Santana, vamos falar agora de moradia, outro direito que é básico, que dá dignidade a qualquer família. Como é que o senhor avalia a situação da moradia na sua cidade, Guarulhos, o déficit habitacional, e também se o senhor pretende colocar em prática políticas de regularização fundiária que não precisem deslocar as pessoas que vivem já nos seus territórios? Importante frisar que o governo Lula, nós garantimos para a cidade de Guarulhos em torno de 1.000 unidades do Minha Casa Minha Vida. No período anterior, desde 2017, Guarulhos não teve um novo contrato, uma nova casa do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, e voltou a ter, graças ao governo federal, a intervenção nossa também como deputado federal. Então nós vamos buscar o governo federal para fazer parcerias e trazer mais Minha Casa Minha Vida, mas também precisamos atuar na regularização fundiária. Nós temos que estruturar um departamento com condições, equipe, todo o suporte necessário para trabalhar de maneira ampla, ágil, rápida e eficiente na regularização fundiária. São inúmeros núcleos habitacionais na cidade de Guarulhos não regularizados. E quando não está regularizado, a família dorme mais preocupada. Porque ela não tem um documento, não tem um título, eventualmente fica pensando se pode ter uma reintegração de posse, ter algum outro problema. Enfim, o sono é mais pesado e atrapalha o dia a dia da família. Então nós vamos ter que agir dialogando com as comunidades, com as pessoas, para que a gente possa avançar muito na regularização fundiária. É um tema muito necessário aqui na cidade de Guarulhos. Agora, candidato Alencar Santana, o senhor já fez um levantamento, o senhor sabe qual é a quantidade de pessoas, o seu projeto pretende atingir quantas famílias até o final do seu mandato, caso eleito? Nós temos, só para você ter uma noção, em 2017, um promotor público entrou na cidade com 103 ações civis públicas, em áreas diferentes, pedindo a remoção das famílias em áreas de risco e em área de APP. Nós estamos dizendo ali um pouco mais de 100 mil famílias, ou seja, o número de pessoas atingidas, portanto, é bem maior. Nós conseguimos, em determinado momento, teve uma ação do movimento popular, nosso mandato acompanhou, suspendermos essas ações, 2019, depois veio a pandemia em 2020, também foi suspenso, até 2021. Retomaram-se algumas após, a gente conseguiu novamente suspender, porém as ações estão em curso.
Então, nós estamos tratando aqui de milhares de famílias, milhares de pessoas, centenas de bairros atingidos que vão precisar da intervenção do poder público para serem regularizados. Esses que eu estou dizendo somente os que são em áreas de risco ou em área de APP. Tem os outros também que, porventura, não estão numa área dessa, mas que também são irregulares. Portanto, nós estamos tratando aqui de mais de 100 núcleos habitacionais, atingindo mais de 100 mil famílias. Então, nós vamos considerar aí umas 400 mil pessoas. Candidato Alencar Santana, ainda sobre essa questão, mas aí é uma coisa mais ampla e macro, que é Guarulhos do futuro, pensar uma cidade a médio e longo prazo, né, sem esquecer do presente, que é planejamento urbano com desenvolvimento sustentável. Além disso, da regularização de construção de novas moradias, como é que é o atendimento à população de Guarulhos no que diz respeito a saneamento básico, tratamento e coleta de esgoto, pensando em uma Guarulhos sustentável para o futuro, com essas questões ambientais? Como é que o senhor avalia essa questão, se a gente pensa planejamento urbano com desenvolvimento sustentável? O governo aqui autorizou, o governo municipal, o prefeito atual, a privatização da Sabesp Guarulhos, que dava um lucro anual de 150 milhões. Eu vou rever, como prefeito, esse contrato, para ver até onde ele é benéfico ao município, e queremos trazer de volta o saneamento para controle municipal, porque é algo sério. Nós temos, de fato, diversos bairros, comunidades que não têm a rede coletora, portanto, o esgoto ali, e alguns que são coletados não são tratados, o esgoto tratado aqui é muito baixo, muito pouco, e não dá para a Sabesp, que agora vai ter uma visão de lucro, tão somente de lucro, tanto que ela já atua fazendo a ligação de água nessas comunidades, em várias delas, instalando o relógio, que ela quer a cobrança, mas até agora não apresentou nenhum plano em relação ao esgoto, quer dizer, ela visa o lucro, e ela cobra o esgoto, mas não apresentou nenhum plano agora em relação à extensão da coleta e do tratamento de esgoto. Por isso que nós vamos rever essa autorização que foi dada do município para que o Estado privatizasse a Sabesp, privatizando junto a cota à parte de Guarulhos, ou seja, a Sabesp Guarulhos. Candidato, vamos falar de direito à cidade agora. Como é que o senhor avalia o transporte público na sua cidade? Quais são os seus planos? O senhor acredita que a rede hoje do transporte público na cidade atende principalmente os moradores mais carentes das periferias? Qual é o seu projeto para esse ponto da mobilidade? A reclamação sobre o transporte, se andando nos bairros da cidade, conversando com as pessoas, ela é imensa. Se for ali na região do São João, em especial no Soberana, que é um bairro, uma cidade soberana, é enorme, reclamação ali, é 100%. Do ônibus demorado, da necessidade de fazer diversas baldeações, né, e o tempo de deslocamento até o centro. É uma região que tem o aeroporto no meio do caminho, o deslocamento dela, a mobilidade é muito difícil. Mas esse problema também é no Pimentas, é no Cumbica, é no Presidente Dutra, é no Fortaleza, é no Recreio São Jorge, onde eu estava ontem à noite. Enfim, na cidade inteira a reclamação do transporte é grande. Nós vamos ter que reorganizar bem as linhas, aumentar o número de frota, né, garantir mais ônibus. Mas eu também quero criar algo que é o busão na palma da mão. Um aplicativo simples e fácil, que funcione. Tem que funcionar, não adianta fingir que tem aplicativo e não funcionar. Para saber que hora o ônibus vai chegar, quanto tempo a viagem vai demorar, da mesma maneira que o Uber. Isto vai ser importante para o usuário, mas vai ter uma outra coisa que é importante nessa, porque a prefeitura vai ter o controle da frota. Se naquela linha tinha que operar 20 ônibus, nós vamos saber se os 20 ônibus estão em operação. Se a empresa, que hoje a empresa fala que vai pôr 20, põe 5. Aí demora, o trabalhador sofre, chega atrasado, fica 40, 50 minutos esperando, e a empresa fala que está tudo bem. A prefeitura não fiscaliza, fica fácil e bom para a empresa que economiza, mas ruim para o trabalhador, para o morador da cidade de Guarulhos. Então nós vamos ter que, além de aumentar a frota, reorganizar as linhas, fazendo novos terminais. Nós vamos criar o busão na palma da mão para as pessoas saberem que hora chega, quanto tempo demora a viagem
e mais do que isso, vai permitir a prefeitura também ter um controle maior desses ônibus, dessas linhas. Candidato Alencar Santana, outro ponto que também é muito falado com todos que conversamos aqui no TVT Cidade, diz respeito ao valor da tarifa e a possibilidade de criação de tarifa zero. Isso também está no seu plano de governo? Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Tarifa zero, nós temos que implementar ela de forma gradual. Eu quero, primeiramente, beneficiar com tarifa zero, o ônibus de graça, os beneficiários do Bolsa Família. Ou seja, as pessoas beneficiárias do Bolsa Família terem direito também ao tarifa zero, né? E nós vamos ter que ir estudando gradualmente para ver meios de financiamento para se universalizar o transporte público como direito, portanto, algo gratuito. A gente sabe que não dá para fazer isso de uma hora para outra, nós escolher alguns públicos. E nós vamos ter que escolher alguns públicos para fazer, primeiramente. E o beneficiário do Bolsa Família será um desses primeiros públicos a serem atingidos, a serem beneficiados. Ainda falando de mobilidade, candidato, e a integração com o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, por exemplo, trem, metrô, o senhor também prevê conversas com o governador Tarcísio de Freitas para poder levar o metrô e o trem até a cidade de Guarulhos e oferecer para a população um transporte também mais rápido? Essa luta pelo metrô na cidade, eu acompanho ela já há um bom tempo. O presidente Lula garantiu agora recursos para que o Estado leve a linha 2 do metrô até a cidade de Guarulhos, né? Esse recurso foi garantido, basta o Estado agora fazer, que vai ser a linha 2, que vem ali da Vila Prudente, ia parar na Ticoatira, na região da Penha, vai adentrar a cidade de Guarulhos, e o trem que já chegou até as proximidades do aeroporto, no Secap, Tabuão, que a gente quer estendê-lo até a região do Bom Sucesso Pimentas, passando pela região do São João, do Presidente Dutra, indo lá na região do Bom Sucesso Pimentas. Ou seja, de um trem hoje que atinge poucas pessoas, ele passaria de fato a atender a população de Guarulhos e quem está mais distante para chegar rapidamente ao centro. Candidato Alencar Santana, vamos falar então de infraestrutura urbana no que diz respeito a problemas maiores e, sobretudo, aqueles problemas que, por exemplo, Guarulhos é uma cidade da região metropolitana, tem o maior aeroporto da América Latina no município de Guarulhos, muito fala aeroporto internacional de São Paulo, mas o aeroporto está lá na cidade de Guarulhos. Quando a gente fala assim em infraestrutura, pensando em Guarulhos, né, para o futuro. A questão da regionalidade, porque tem vários problemas que tem numa cidade que é pertinente a outra cidade e essa questão das divisas são muito próximas. Queria lhe ouvir como que o senhor avalia essa questão de trabalhar, pensar a regionalidade como um consórcio para atrair mais investimentos no que diz respeito a obras de infraestruturas tão necessárias para uma cidade como Guarulhos, por exemplo. Guarulhos ela tem uma particularidade que ela é circundada por São Paulo. Ela vem em São Paulo, está do Jaçanã até o Itaim Paulista. Depois nós vamos ter ali divisas, vamos dizer, urbanas, Guarujá e Itaquá, né? Que são dois municípios ali que tem ali uma intersecção com Guarulhos muito forte. Nós vamos ter que melhorar isso, essa integração regional. Mas isso não impede de Guarulhos discutir polos de desenvolvimento com as cidades vizinhas. Vou dar um exemplo. Nós temos um ativo extraordinário, que é o aeroporto de Guarulhos. São 115 mil pessoas por dia que pousam e decolam no aeroporto de Guarulhos. 115 mil. Qual o problema? Essas pessoas pousam e vão para São Paulo. Elas não ficam na cidade de Guarulhos. Se a gente desenvolver um plano de turismo local e regional, isso pode ser bom não só para Guarulhos, mas também para as cidades vizinhas. A gente ali ampliando, modernizando as nossas infraestruturas turísticas para receber essa pessoa que vai fomentar novas oportunidades de trabalho, desenvolvimento, geração de emprego para todas as cidades aqui da região. Então é uma coisa que nós queremos trabalhar com muita prioridade. Já que o senhor tocou nesse ponto de geração de empregos, novos postos de trabalho, candidato, eu também queria lhe ouvir no que diz respeito no seu plano de governo pensando em empregabilidade. Mas eu queria trazer um recorte especificamente, candidato, para a empregabilidade para a juventude, né? E aí, como é que pode fazer essa questão? Trabalhar políticas públicas que tragam empregabilidade, que envolva cultura, que envolva esporte, sobretudo nesta faixa da juventude que vem entre os 15 e 16 anos para frente,
por exemplo, no primeiro emprego. E aí é uma reclamação muito constante de pais e mães por conta disso, de preparar seus filhos para o primeiro emprego e realmente garantir empregabilidade nesta faixa da população. Nós temos algumas ideias em relação a isso. O Guarulhos já teve um forte parque industrial. Ele perdeu força, lógico que ainda é forte, mas perdeu força em relação ao que era no passado. Nós vamos ter que buscar parcerias e criar políticas públicas de trazer para cá também empresas modernas, que gerem emprego de qualidade, que paguem bem, né? Indústria de tecnologia, por exemplo. Mas nós vamos ter que criar políticas públicas para incentivar esse jovem também a se colocar no mercado de trabalho. Nós vamos ter que aí, semelhante a São Paulo, que o Boulos sugere, é o centro de oportunidades, que são espaços públicos, para a gente poder ali também aprimorar a formação desse jovem e ali incentivar também que ele possa ter uma nova colocação no mercado de trabalho. Mas nós vamos criar também um Empreende Periferia, que são espaços públicos, escritórios públicos, tipo um cowork, para o jovem recém-formado que está montando o seu negócio, poder na periferia fazer seu atendimento, sua reunião, se organizar no primeiro momento. Que às vezes falta isso. A pessoa quer se organizar, mas não tem um espaço adequado, ela se forma, não tem um escritório para atender e fica ali numa situação muito vulnerável, né? Então nós queremos criar esses espaços nas periferias da cidade de Guarulhos para dar essas oportunidades. Tem uma outra coisa, que é buscar linhas de fomento, uma agência de fomento municipal, e buscar recursos às agências de fomento federais, para que a gente possa também fomentar os empreendedores que estão iniciando seus negócios e também demandam ali um tipo de apoio de recurso público no primeiro momento, um financiamento para ele poder dar a partida inicial na sua caminhada, na sua trajetória. Candidato Alencar Santana, para a gente colocar, ou no caso, para os prefeitos colocarem todas essas políticas que estão colocadas nos seus programas de governo em prática, é preciso ter trabalhador, é preciso ter funcionário público. Como é que o senhor avalia a situação do funcionário público de Guarulhos? Se o senhor pretende contratar, através de concurso, mais trabalhadores ou aumentar, aprofundar a contratação de trabalhadores por convênios? Mais concursos públicos, trabalhadores que precisam, por exemplo, a rede municipal de educação precisa de mais, a de saúde, de segurança. Queremos na saúde, vamos fazer uma fundação pública de saúde. Não dá para a gente continuar com essas OS aqui destruindo o serviço público, corroendo o orçamento público e ainda prestando um mau serviço. Então nós queremos inovar aqui, fazer uma fundação pública na área da saúde. E com relação à zeladoria, como é que o senhor avalia hoje a cidade? Olha, a cidade decaiu muito, você anda pela periferia em especial, é mato alto, rua esburacada, não pintada, não iluminada, não sinalizada. De fato, é algo muito grave, porque dá essa sensação de desleixo, de não cuidado, de uma cidade abandonada, né? Então nós vamos ter que e queremos recriar a Pro Guarulhos já existiu na cidade de Guarulhos, uma empresa antiguíssima, 42 anos de história, o prefeito extinguiu. Nós vamos ter que recriar, e Guarulhos hoje não tem uma empresa pública. Nós vamos ter que recriá-la como um braço importante, operacional, na prestação de determinados serviços. Candidato Alencar Santana, candidato a prefeito na cidade de Guarulhos, uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo e do Brasil. E como eu falei no início da minha fala anterior, está lá o maior aeroporto da América Latina. Muitos falam aeroporto de São Paulo, mas está lá na cidade de Guarulhos. Candidato Alencar Santana, o senhor tocou num ponto, o meu colega perguntou sobre a zeladoria da cidade, que dialoga diretamente com a minha próxima pergunta, que no diz respeito à segurança pública, candidato. A gente sabe que, constitucionalmente falando, a segurança pública é obrigação do Estado, mas hoje não tem como as prefeituras abrirem mão disso, não olharem para essa questão especificamente. E cuidar da cidade com segurança, por exemplo, também, envolvendo as guardas civis municipais, também passa por zeladoria da cidade, com iluminação, com pontos estratégicos. Queria lhe ouvir no que diz respeito à segurança da cidade com a Guarda Civil Metropolitana e mais. Como fazer uma guarda metropolitana mais próxima da população, mais humanizada, sem aquele estigma de ser militarizada, candidato? Primeiro com formação. Com formação da tropa, da guarda, né? De entender ali que o cidadão ele não é inimigo, né? Ele é uma pessoa portadora de direito e de segurança.
nós vamos ter que também ampliar o efetivo da GCM. E vamos ter que criar algumas novas bases. Vou dar um exemplo. A região do Pimentas, a região populosa, nós estamos dizendo de 300 a 400 mil pessoas, não tem uma base da GCM. A mais próxima é no Jardim Cumbica, na Avenida Venturosa. Ora, como assim? Aquela população também não tem direito à segurança? A GCM só foi feita para atuar na região central? Não tem lógica. Nós temos que agir em parceria com a PM, com a Polícia Civil, a rodoviária, que aqui tem atuação em Guarulhos devido às rodovias, Polícia Federal devido ao aeroporto, porque também não dá para ter uma concorrência de ação e determinados setores da cidade ficar desguarnecido. A GCM não cumpre o papel da PM, mas ela pode ajudar e muito, ela pode colaborar e muito, de maneira organizada, de maneira integrada. Nós vamos ter que ampliar também o nosso monitoramento integrado da cidade, para ter uma cobertura maior, para que chegue também na periferia da cidade essa segurança. Então, nós temos muito que fazer nessa área. É possível de uma guarda mais presente no dia a dia, mais parceira, mais atuante e integrada junto às demais forças de segurança que existem no Estado. Candidato Alencar Santana, a gente costuma dizer aqui no TVT Cidades que o prefeito pode muito, mas não pode tudo. Queria que o senhor falasse sobre o seu arco de alianças políticas, sobre o papel da Câmara dos Vereadores, qual é a sua estratégia para botar em prática, com a ajuda do Legislativo, o seu programa de governo. Acho que conversando muito, a Câmara tem um papel extraordinário, é quem decide, quem aprova a lei, enfim, quem sugere muitas coisas, quem fiscaliza, quem acompanha, quem traz ali as reivindicações populares. Eu já fui vereador, deputado estadual, estou agora no segundo mandato de deputado federal, sei a importância e a força do parlamento. Pois é. O parlamento nós... Por favor. O parlamento nós vamos ter que dialogar bastante, conversar, explicar o nosso plano para aqueles que não estavam conosco na aliança. Dizer o que a gente deseja, o que a gente quer, ouvir colaborações, logicamente, mas sem dúvida também implementar o plano vencedor. Eu acho que é possível ter uma boa relação com vereadores vários e teremos aí com os próximos, queremos construir com eles muito diálogo, o novo futuro da cidade de Guarulhos. Candidato, tem paridade de gênero no seu plano de governo? O senhor pensa em implementar essa questão da igualdade, paridade de gênero? Porque vem muito sendo questionado nos últimos tempos e vários candidatos têm falado sobre essa questão também da igualdade. Enfim, queria lhe ouvir no que diz respeito a esse arco. O senhor é de uma federação PT, PV e PCdoB. Como é que está esse arco no que diz respeito à paridade e igualdade de gênero? Além da nossa federação, tem a Federação Pessoal Rede, tem o Avante, tem o Agir. Eu tenho uma vice-mulher, a Milene, que lida com a causa do autismo, da inclusão das crianças autistas, que têm outros transtornos, de cuidado com a mãe atípica, tão necessário e tão importante. Uma das nossas propostas, só relembrando, é criar o Centro de Referência do Autismo na cidade de Guarulhos, mas nós queremos e vamos também, sem dúvida alguma, recriar a Secretaria da Mulher e mais. Nós vamos ampliar o número de mulheres efetivamente que participem do primeiro escalão e dos demais postos de comando na prefeitura da cidade. As mulheres têm muito, mas muito a contribuir, podem muito, com a sensibilidade, com o jeito de olhar diferente, com uma garra, com uma determinação também diferente, com um olhar, com uma organização e mais do que isso, né, com o valor que ela carrega, o valor que ela tem, com particularidades próprias. Então, sem dúvida alguma, o número será efetivo, bem mais amplo do que nós temos hoje. Candidato Alencar Santana, deputado federal e candidato à Prefeitura de Guarulhos pelo Partido dos Trabalhadores. Nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de terminarmos, quero lhe fazer uma provocação com muito respeito, se possível. Vamos pensar então que a sua candidatura tenha êxito aí na cidade de Guarulhos, que a população o eleja prefeito na cidade. A partir de 1º de janeiro de 2025, quais seriam as suas primeiras prioridades na cidade? O senhor tem 1 minuto. Primeiro, revogar o decreto do prefeito que está interferindo na educação pública, onde ele quer interferir na escolha, por exemplo, do supervisor pedagógico da escola. Essa é a verdadeira escola com partido. Falei, nós vamos também fazer um plano emergencial para recuperar os investimentos na saúde, o controle dos hospitais públicos, que hoje estão terceirizados, cada um a Deus dará
comandando como se fosse uma entidade própria, fora do comando público. Cuidar rapidamente da zeladoria da cidade, em especial as áreas de córregos, porque é um período de chuva e nós vamos ter que garantir a manutenção para evitar as enchentes aí nesse período de janeiro, fevereiro. E assim tantas outras coisas emergenciais necessárias e importantes que temos que fazer. Perfeito. Deputado Alencar Santana, candidato à Prefeitura de Guarulhos pelo Partido dos Trabalhadores, obrigado pela sua participação aqui no TVT Cidades. Quem ganha é a população ouvindo as propostas dos candidatos que se colocam à disposição para administrar as cidades, no seu caso a cidade de Guarulhos. E a gente espera, quem sabe, poder recebê-lo e entrevistá-lo em uma próxima oportunidade. Obrigado, abraço. Forte abraço, eu que agradeço a TVT, a você, Cosmo, ao Rafa e todos que estão nos acompanhando aí. Forte abraço e aos que forem de Guarulhos, vote 13. Muito bem, com a participação de Alencar Santana, a gente vai terminando essa edição do TVT Cidades, que teve trabalhos técnicos de Michel Lopes, Eduardo Quirino e também do Ari Pacheco. Na produção, a Larissa Borer, na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Para você que nos acompanhou, um forte abraço e a gente retorna sempre às 5 da tarde com o Jornal Brasil Atual e às 18 horas TVT Cidades. Até lá! Tchau! TVT Cidade.